E aí, o que que acontece? Nós tivemos que reestruturar o estágio de vocês, tá? Então, eu pensei agora, para que nós não tivéssemos um semestre prejudicado, eu pensei da gente inverter a situação. Então, nesse exato momento, a gente não tem como ir para a escola. As escolas estão paradas e eu não sei o tempo que elas irão retomar suas atividades. Então, o que eu pensei a princípio, eu já conversei com a coordenação, nós vamos, nesse momento, fazer o que nós faríamos no segundo momento. Então, agora eu vou precisar que vocês se reúnam em grupos, eu vou precisar que vocês, de 5 a 6 pessoas, que a gente faça projetos pedagógicos, projetos educacionais, para que seja aplicado, seja no final do semestre, ou seja no próximo semestre, nas escolas onde a gente vai estar retomando as nossas atividades, tá? Então, eu não tenho ideia do tempo que vai levar essa questão da pandemia, do isolamento social, mas a gente não necessariamente precisa perder tempo com isso. Vou fazendo as orientações com vocês, à medida que o grupo for avançando, for construindo seus projetos, vai me enviando por e-mail, eu vou corrigindo e vou dando essas devolutivas nos nossos encontros, tá bom? E aí eu precisaria agora que vocês se dividissem de 5, no máximo 6 alunos, me passassem esses nomes, passasse cada grupo para a IME, aí a IME consolida esses grupos para mim e as temáticas que vocês vão escolher trabalhar. Eu vou dividir com vocês aqui o material que eu organizei e aí qualquer dúvida vocês vão me perguntando por gentileza, tá? Vocês conseguem enxergar? Sim, professora. Tá. Então, nós tivemos essa mudança toda e aí todos nós temos que, nesse momento, entender, estar abertos, né, a entender tudo isso. O nosso estágio, ele tem... Deixa eu só ver quem é que está entrando aqui. Só um minuto que eu estou só admitindo quem está entrando. Professora, ficou mudo aqui o seu áudio. Aqui também, tá mudo. Ok? Voltou o seu áudio. Ok. Pronto. Tá certo? Tá. E aí, o que acontece? Tá muito pequena aqui para mim. Vocês estão me vendo? Sim, Tá ótimo. professora. Tá ótimo. Então, ele prevê essa experiência prática. Essa experiência prática, não necessariamente você tem que estar lá executando alguma coisa. Você pode estar observando essa realidade, você pode estar montando um projeto, você pode, inclusive, aplicar esse projeto, que é o que eu gostaria que tivesse acontecido naquele primeiro momento, a partir de umas 2, 3 semanas de observação, que era o que a gente tinha combinado anteriormente, tá? Então, diante disso e do que o estágio de vocês propõe, nós vamos só inverter. Em vez de agora a gente começar com a observação, para depois a intervenção, a gente vai inverter em que sentido? A gente vai fazer projetos pedagógicos para que a gente, quando retorne a nossa rotina acadêmica normal, a gente possa estar fazendo aplicando essa experiência no conjunto com os nossos adolescentes, tá? Então, o que eu pensei? Eu vou só passar aqui, porque essa parte a gente já leu lá na frente, mas depois eu volto. A gente vai criar um projeto, e aí os temas serão mais variados possível, de acordo com a vontade do grupo. Claro que eu tenho que levar em consideração quem são os meus alunos, né? Meus alunos são adolescentes, são adultos jovens que estão no ensino médio, seja regular, seja no ensino médio profissionalizante, que hoje é as duas realidades que nós temos. Também nós temos outro quadro, outro contexto
parte desses alunos nós estamos trabalhando numa instituição privada e parte deles numa instituição pública. Então, para cada grupo, eu vou propor um projeto. Como é que vai ser o nosso projeto? O projeto vai ser da seguinte forma: eu tenho que definir um título para o meu projeto. Que assunto que eu vou querer trabalhar? Eu vou trabalhar com a ansiedade do vestibular, eu vou com a ansiedade de ter que escolher uma profissão, eu vou trabalhar a questão de orientar para que eles prossigam com as suas decisões para também prosseguir a sua carreira, os seus estudos em nível superior. Eu vou trabalhar a questão da dinâmica de grupos, eu vou trabalhar a questão da prevenção de suicídio. Enfim, tem vários temas que nós poderemos escolher e isso vai depender da vontade, do gosto, da ideia, daquilo que o grupo gostaria de trabalhar, tá? Vamos precisar ter uma justificativa. E para ter uma justificativa, eu preciso caracterizar esse contexto. Quem são esses alunos? É um aluno da rede privada? É um aluno da rede pública? Quais são os seus anseios? Qual é a relevância desse projeto? Por que você quer tratar desse tema? E aí eu vou procurar notícias sobre esse tema, eu vou procurar artigos que falem desse tema, eu vou procurar livros que falem desse tema, porque eu tenho que deixar claro a importância desse tema. Por que eu tenho que trabalhar esse tema com esse público? Qual a importância de eu trabalhar essa temática com esse público? Tá? Então, eu vou precisar justificar, fazer uma justificativa. A importância social, a importância acadêmica, a importância social. E a importância pessoal para vocês, enquanto também professores em formação em psicologia. Quais são os objetivos que eu tenho nesse trabalho? Que eu terei um objetivo geral e 3, no máximo, específicos, tá? Quais são as ações que nós vamos propor? São ações, roda de conversa, a questão de a leitura, assistir um filme, uma leitura dirigida, nós vamos dinâmicas de grupo, a gente vai fazer o quê? Rodas de conversa. Quais são as ações que vocês vão propor? Uma escuta qualificada? Não sei. Isso é o projeto de vocês que vai encaminhar juntamente com essa vontade de vocês. Que metodologia eu vou aplicar? Como é que serão feitos isso? 2, 3 dias? Serão 4 encontros? Eu preciso especificar como isso vai ser feito, em que horário vai ser feito, quais são os recursos humanos, materiais e financeiros que nós vamos precisar. Humanos são os grupos e os alunos que vocês vão aplicar, que seria o público de vocês. Mas que materiais eu preciso? Todo projeto tem um custo. Então, eu preciso saber fazer um projeto para que eu tenha um levantamento de custo. Quanto saiu para eu aplicar com o meu grupo esse projeto naquela instituição? O que mais? Eu preciso ter um cronograma. E aí, a gente vai trabalhar com a ideia de abril, maio e junho. Então, se abril eu elaboro, e mais ou menos para maio e junho eu deveria estar aplicando. Então, eu tenho um projeto a ser desenvolvido. Então, eu tenho um cronograma de ações que eu preciso executar para o meu projeto estar pronto, tá? Então, vamos, na verdade, pensar na elaboração desse projeto para abril e maio, a sua aplicação junho, senão a gente prorroga ele para o segundo semestre, tá? Que estratégias avaliativas o grupo vai ter? Como é que vocês avaliaram que o projeto de vocês deu certo? Participação, envolvimento, registro fotográfico? Não, a gente resolveu coletar também a opinião dos nossos alunos. Então, a gente quis fazer um questionário com eles, uma entrevista. Ok, tudo isso são critérios avaliativos. Por quê? Meus amores, ninguém é tão bom que não tenha que melhorar. Nenhum projeto é tão bom que não precise ser refinado. Então, avaliar um projeto não significa que não somos bons, significa que podemos deixá-lo
muito mais eficiente, podemos atingir muito mais nosso objetivo. Detalhes que passaram despercebidos podem agora, a partir de uma avaliação criteriosa, fazer toda a diferença, tá? Então, a gente tem um início, um meio e um fim. E a gente precisa aprender a monitorá-lo, tá? E o produto final, qual foi o grande produto final? Lembrando que o produto final ele é quantificável. Então, qual foi o produto final? Foi 6 encontros, sendo que um foi roda de conversa, o outro foi palestra. Não, nós tivemos 4 palestras para 4 turmas do ensino médio. Então, oi? Oi? Alguma pergunta? Não estou ouvindo. Olá? Professora, Oi. a e-mail aqui. Oi? Eu acho que foi o microfone de alguém que falou que estava ligado, Certo. por acaso. Mas eu tenho uma dúvida. Eu já estava tentando organizar isso com o meu grupo, e aí a gente lembrou de uma questão. Nós estamos na Examastec, Perfeito. e nós estamos em salas separadas. Então, antes a gente estava falando de um jeito, e agora, com as circunstâncias mudando, como que vai ficar isso? A gente vai fazer mesmo estando em salas separadas, ou faz quem está na sua sala? Sim. Agora, na verdade, vocês não vão mais pensar em salas, né? Vocês vão pensar em grupos que vão formar esse projeto agora. Amanhã, quando nós formos aplicar posteriormente, aí a gente vê como é que ele ficará, tá? Se a gente vai aplicar em turmas separadas, se a gente vai aplicar todos juntos, aí depois a gente vê como isso fica. A gente vai adaptá-lo a uma nova realidade. Vocês vão aplicá-lo, mas essa realidade a gente precisa primeiro conhecer para depois ver como nós vamos aplicar. Agora, inicialmente, nós vamos elaborá-lo, tá? A ideia seria elaborar esses projetos, tá bom? Professora, aqui é a Giovana Miranda. Pois Eu não. tô com uma dúvida parecida com a da Aimee, porque eu também tô na Examastec e nós fomos divididos por sala em duplas ou trios. E cada turma, cada sala de alunos tem uma demanda específica diferente. E nós estávamos pensando, antes de ocorrer toda essa situação da quarentena, em Sim. fazer nosso projeto baseado na demanda que aquela turma apresenta. E agora, como é que a gente pode elaborar esse projeto, já que vão ser com mais pessoas, e como a gente vai fazer se cada turma tem um foco específico? Pois é, vocês... Oi? Só um minutinho, pode responder. Deixa eu só responder o da Giovana, eu já passo para o outro, tá bom? Eu queria falar justamente do dela, que ela falou. Quem fala? Porque é a Dani. Uhum. Porque, tipo, eles estavam numa sala, eles já estavam estagiando. Aí tem eu e a Ana Clara que a gente não entrou. A gente não chegou a estagiar, né? Uhum. Então, a gente podia entrar com eles, que aí eles já têm mais informações que a gente. Sim. Isso vai ser toda uma questão de ajustes entre vocês, tá? Giovana, eu acho que na tua situação você tem um ponto positivo, porque você já até conheceu a turma. Então, dentro daquela turma, você consegue hoje escolher uma temática muito mais interessante para aquela turma do que os colegas que nem chegaram a entrar, perdão, tá? Então, eu vejo como um ponto positivo. A diferença agora é como a Dani colocou. Poxa, nós vamos fazer um grupo de 5 pessoas agora. Na hora de aplicar futuramente, ok, a gente continua aplicando junto. Se mudar a estratégia do estágio, a gente retoma e volta aquele trio anterior, tá? Agora, isso também não é empecilho. Se, de repente, vocês acharem que fazer em trio é melhor do que em 5, também, para mim, não tem problema, tá? Então, não vai ter problema. Vocês se organizem em trio, em vários trios, né? E aí os projetos vão acontecer de qualquer forma, tá? Eu pensei, porque normalmente 5 alunos é o que vocês têm de trabalhos que normalmente se faz, né? Nos seminários. Mas se vocês acordarem comigo que o trio é melhor, não tem problema nenhum. Vamos continuar com a ideia do trio. O meu papel agora com vocês, mais do que pensar na aplicação, é ensiná-los a montar o projeto,
tá? No outro momento, a gente vê como ele vai ser aplicado, porque todo projeto ele é flexível. Então, depois, quando a situação se apresentar real para a gente vê como a gente vai, se a gente tem condições de aplicá-lo na íntegra, como nós planejamos, ou se ele vai sofrer alguma mudança. Isso, a princípio, não parece ser nenhum problema. Deu para entender tanto Giovana quanto Dani? Sim, professora, eu consegui entender. E eu só tenho uma última dúvida com relação ao cronograma. Pois não. No caso do cronograma, nós vamos colocar uma data fictícia, no caso, supondo, para junho, porque nós não temos certeza de qual dia ou qual data poderá ser aplicado. Perfeito, essa é a ideia mesmo. Projetar é lançar uma ideia para frente, que nem sempre isso significa que vai acontecer na prática. O que nós estamos fazendo? Nós temos uma data que hoje ela está incerta para todo mundo. Então, nós vamos lidar com essa data que a gente tem nas mãos agora. A gente tem abril e maio para elaboração e confecção do projeto. E aí a gente tem aí as 2 primeiras semanas a delimitação de objetivo, a gente tem a justificativa, nós temos aí nas outras semanas, a gente vai começar a montar esse cronograma. Objetivo geral específico, a gente tem a questão de organizar quais serão as ações, e aí a gente tem uma ideia de apresentação dele. A gente pode até trabalhar, Giovana, com a ideia de apresentação do projeto, não necessariamente a aplicação. A aplicação ficaria para o segundo semestre, tá? A gente pode colocar em junho a apresentação do projeto entre vocês mesmos por meio de um webinário. Dentro dessa própria plataforma, o próprio grupo pode apresentar para todos o seu projeto. É o que a gente chama de webinário. Em vez de ser um seminário presencial, a gente vai fazer um webinário por meio de uma plataforma, tá? Então, a gente pode trabalhar com abril e maio para elaboração e junho para apresentação do projeto pela equipe para todos nós, para que seja avaliado esse projeto, certo? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Deu para entender. Pois não. Ótimo. Quem mais? Alguém? Então, eu vou tirar daqui para a gente poder conversar se olhando aqui um pouquinho mais. Deixa eu tirar. Oi. Nossa, quanta gente. Olha, até o Paulo Vitor está presente. Estou muito feliz. Até o Lula está presente. Tá? Então, eu estou muito contente, porque meu primeiro encontro com vocês e eu estou muito feliz. É uma turma grande e aí a gente fica com essa ideia de proximidade. Então, meus amores, o que eu vou precisar de vocês o mais rápido possível? Eu preciso que vocês já definam a questão do grupo para mim, tá? Pensem no grupo e pensem na ideia da temática. Que temas vocês gostariam de estar trabalhando, tá? Os que conheceram as suas turmas têm uma vantagem. Os que conheceram as suas escolas têm uma vantagem. Os que não conheceram, vai ser pensar na ideia que a própria LDB nos manda, né? A ideia de um ensino médio, com uma faixa etária de 15 a 18 anos, não é uma realidade fixa na nossa realidade brasileira. Nós temos aí os jovens adultos que estão até 29 anos, uma média, até em EJA nós temos mais idade, né? Então, vamos pensar nesse jovem de 15 a 29 anos que estão no ensino médio, tá? Então, que projetos, que temas vocês gostariam de estar trabalhando por meios, seja de palestra, seja de rodas de conversa, escuta qualificada, enfim, vocês que vão me trazer esse aporte de informações que vocês gostariam de estar trabalhando. Todos os microfones estão desligados. Professora, a gente desligou os microfones justamente para não gerar interferência na sua explicação. Tem aqui uma dúvida. Professora, nós da Examastec, foi a mesma da Giovana, né, Mariane?
estamos com turmas diferentes em 3 grupos, como faremos as equipes? As equipes, nesse momento, elas não vão ser formadas por turmas, elas vão ser formadas por colegas, tá? De preferências na mesma instituição, porque depois vocês vão poder aplicar. Então, ou vocês permanecem com grupos de 3 alunos, ou vocês podem abrir para grupo de 5 alunos. Fica a critério de vocês, o que for mais confortável para vocês. O que vocês... Eu queria ouvi-los um pouquinho. É meio complicado falar assim, porque a gente Vou não tirar uma falou foto ainda de com o vocês. resto, né? Oi? É meio complicado a gente dar logo um posicionamento agora durante a chamada, porque a gente tem que ver logo também com os colegas. Sim. Mas, falando por mim, seria tranquilo fazer tanto pela turma que a gente está, da sala, ou em trio, porque no caso, na minha turma, estamos eu, Ivane, Karina e Laene. Mas também tem Giovana e Tiago, que não estão fazendo oh, meu Deus, Tiago não, Matheus, que não estão fazendo no mesmo horário da nossa aula, mas que está na mesma turma. Então, a Giovana já percebeu algumas demandas dessa turma específica e eu acho que seria interessante fazer, mas tem que ver com todo o grupo ainda. Entendi. Olhem só, quando vocês... Porque vocês estão agora pensando muito mais na aplicação do que no projeto. Bora deixar a aplicação do projeto em segundo plano. Por quê? Porque outras demandas, quando vocês estiverem lá, outras demandas vão aparecer. Então, não necessariamente serão apenas pode ser apenas um projeto. De repente, lá na frente, vocês vão elaborar muito mais, de repente 2, 3. E aí, cada grupo pode ficar responsável de aplicar um projeto, tá? E também não significa que o mesmo projeto não possa ser aplicado em turmas diferentes, tá? Então, assim, mais do que pensar na aplicação dele, propriamente dito, vamos pensar agora na elaboração dele, tá? É isso que eu quero que vocês tranquilizá-los em relação a isso. Alguém Professora? Pois não. Professora, não seria melhor, então, deixar as equipes do jeito que elas estão para realizar os projetos, isso para a elaboração desse projeto, dependendo de como ficar o processo de colocá-las em prática, caso algum projeto case um com o outro ou se combinem, o pessoal se une no mesmo espaço para a aplicação do projeto. Claro, porque se for... Pois é, porque a questão de mudar, de dividir... Oi? Teu microfone está dando interferência. Olha, eu também, de novo, eu não vejo problema, tá? Por quê? Não importa muito se você está junto. Às vezes, a instituição quer que os alunos apliquem. Quem está na Isamastec tem uma relação diferente, porque são várias turmas e cursos diferentes. Ok, você pode dizer, professora, então,